E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos, sejam bem-vindos ao canal Abacada Matemática. Tenho apresentado uma série de vídeos sobre como numerizar uma criança pequena, que eu considero a partir dos 3, talvez até do 2, dependendo da criança, e relatando sempre que o processo de numerização vai dos 3 aos 12, 13 mais ou menos. No vídeo de hoje quero ensinar como é que você pode ensinar para a criança, seu filho ou seu aluno, a decomposição. Você sabe o que é decomposição e para que serve? Você precisa saber para poder ensinar. Então, olha só, a decomposição de maneira metafórica nada mais é do que você matar um número. Um número surge através da multiplicação, do cruzamento entre outros números. Assista meus vídeos antigos, você vai entender essa linguagem metafórica, herdada das civilizações antigas. Então o número surge através do cruzamento entre os números, ele também morre, que é o processo de divisão que representa depois a cadeia alimentar. Eu explico isso em alguns vídeos. E então a decomposição é a morte de um número, é quando você pega o número e divide ele em partes. Quando você decompõe, você fica mais inteligente. É como você pegar um carro. Imagina você um ano sozinho com um carro, com a missão de montar e desmontar o motor com o carro, fazendo o carro ainda funcionar. Você vai conhecer o carro como ninguém. Então o número e a matemática é a mesma coisa. A gente tem que estar desmontando e montando, desmontando e montando. É assim que o nosso cérebro fica bom em numerização, no processo de numerização, tá? Montando e desmontando. Isso vai funcionar depois com o cálculo também, principalmente para o cálculo nesse momento. Então vamos lá. Sempre que você for trabalhar com decomposição, existe um número clássico para isso. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Qual que é o número clássico para decomposição? E ninguém pode dizer que não é. É esse número aqui, ó. É o 12. Esse é o número mais mortal que existe. Então vamos fazer assim o 12, ó. 3, 4. Opa, perdão. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que legal. Então você vai fazer o conjunto com os 12 elementos, ou você vai pedir para a criança fazer se ela tiver condições já de fazer isso. Precisa ter essa organização de elementos? Não, mas é importante que, se possível para a criança, não sei com que criança, qual a idade que você está lidando, é importante que os elementos no conjunto estejam de maneira equilibrada no seu arranjo, tá bom? Não aleatórios nunca, tá? Só se for uma criança bem pequena. Então vamos lá, você tem então um conjunto com 12 elementos, certo? Então agora o que você vai fazer? Olha só que legal. Você vai fazer isso aqui, ó. Lembra da notação? Igual. Outro conjunto. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer um conjunto aqui com um elemento, outro conjunto com 2, outro conjunto com 3. Vamos contar já? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro conjunto com 4. A criança tem que estar contando, né? Vamos fazer uma correspondência 1 a 1 aqui para ajudar? Então vamos lá. Vamos contar tudo. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você pede para ela continuar, depois ela arruma. Se ela fizer um próximo conjunto e colocar 5, não tem importância. Depois que ela contar, você vai... Não, vamos tirar um, conta de novo. Ah, aí deu tanto. Vamos tirar, passou, ainda não deu 12. Tira, agora coloca. É assim, não fica querendo que a criança consiga fazer assim perfeito, não, tá? Ela tem que colocar mais, aí você tira, ela coloca menos, você tira. Então aqui a gente tinha 10, vamos dizer que a criança já passou por todo esse processo e marcou aqui. E aí aqui tem o quê? 12 também. Certo? Vamos lá. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só marcar para ficar certinho. Olha só. Você não tem dois conjuntos com 2? O que eu vou fazer? Eu vou unir esses dois conjuntos. Eu vou dizer que eles são da mesma família. Ó, eles estão unidos num conjunto só dentro do outro. Ah, mas o desenho está mal feito. Então faça melhor, pega um papel maior, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos pegar aqui. Vamos continuar. Vamos fazer outro conjunto
Aí está até mais gordo, ó. Importância não. Então agora vamos lá. Vamos começar do 3 agora, ó. 1, 2, 3. Vamos colocar mais 3 aqui agora. 1, 2, 3. Vamos colocar agora... Que tal? 4. 1, 2, 3, 4. E agora vai ter mais um com 2. E aí, lembrando, você vai induzindo a criança a fazer pequenos conjuntos diferentes, subconjuntos diferentes, tá bom? E sempre bota ela para fazer a correspondência 1 a 1 para contar, para ver se precisa tirar ou aumentar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E você vai pedir, induzi-la aqui a circular os que são parecidos. E aqui, engraçado. Vamos lá, vamos pegar a mesma cor. E aqui, interessante. Isso aqui também é 12. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar outra cor. Fazer um grande conjunto aqui. Opa! Deixa eu arrumar isso aqui, porque depois fazer um conjunto diferente, tá? Fazer assim, ó. Então, é para ter 12, eu vou começar agora com 4, tá bom? 1, 2, 3, 4. Conjuntinho. Vou fazer outro 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E agora, olha só, vamos colocar um aqui para ficar diferente, né? Você vai induzindo. Vou colocar aqui de novo, olha só. Até agora vamos contar? Fazer como correspondência 1 a 1, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Aí você pode induzir. Nesse momento aqui eu vou preferir fazer assim, ó. 11, 12. Esses dois aqui são da mesma família. E todos esses aqui também. Você faça melhor na sua casa, tá? Com a criança que você está trabalhando, vamos lá. E aqui também tem 12, né? Ela pode contar tudo, ela vai perceber. E aí, para fechar, muito simples. Faça esse exercício algumas vezes. Ah, o exercício fantástico. E aí, para fechar, você pode fazer aquela velha mistura, ó. Fez um conjunto. Eu sempre uso 12, gente, o 12 é fantástico. Aí você faz o seguinte, ó. 3. Olha que legal a importância disso aqui, ó. 1, 2, 3. É da 6. Aí você vem aqui, ó. 4. E aqui. 1, 2. E aí você pode induzir a criança dependendo de como você esteja levando as coisas. Então, olha só. Aqui tem 3 e 3, certo? Aqui tem a mesma quantidade, não é isso? E aí os outros não. Porém, você pode, se você quiser, se você achar que a sua criança tem condições, você pode ligar os que são afins, ó, sem ser por conjuntos, porque esses são aqui com elementos, esses são com elementos e esses dois aqui são com algarismos. Olha que coisa interessante, olha que comunicação. Eu acho isso fantástico. Vamos lá, vamos fazer mais um aqui, ó. Se você não assistiu os outros vídeos, por que eu misturo elementos, conjuntos e algarismos? Porque o ideal na numerização é que você trabalhe com conjuntos e elementos e no momento apropriado você vai introduzindo os algarismos, tá certo? Vai introduzindo os algarismos para que eles surjam fazendo sentido a partir de elementos no conjunto. E lembrando, mas você tinha ensinado aqueles algarismos. Para quem está assistindo as aulas desde o início, sim, use esses algarismos até chegar o momento que a criança por si só vai estar percebendo, conhecendo os outros e vai começar a adotar a outra maneira de escrever os algarismos também.
Tá certo? Então vamos lá, vamos começar agora. Que tal a gente começar com 5? 5. E aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Tudo em conjunto, né, gente? São subconjuntinhos. E aqui 1, 2. Claro que ela vai ter que ficar contando, fazer correspondência 1 a 1. Não é isso? Você já entendeu isso, né? E aí depois disso, você vai unir, ó, esse aqui é 5, esse aqui também é 5, você vai ter que explicar isso, né? E olha que legal, esse aqui está em elementos, esse aqui também. Ah, isso é uma maneira de ensinar a criança a se comunicar. Sabia que um dos grandes problemas da matemática no processo de numerização é a criança não conseguir entender notações? Tem criança que ela tem inteligente, adolescente que tem a inteligência já para entender o que uma questão está pedindo, mas quando ele vê uma notação, ele fala, ai meu Deus, ficou com medo. Então notação é uma das coisas que dá medo, porque a criança não entende que a matemática precisa se comunicar de uma maneira diferente. Quando você faz esse tipo de exercício aqui, que você liga conjuntos, esse com esse e tal, por afinidades e diferenças, discriminando os elementos dessa maneira, você está ensinando para a criança uma lógica de comunicação. E ela, com certeza, vai estar muito mais preparada para compreender uma notação depois. Óleo igual, óleo mais, tá certo? E por que você tem que ensinar dessa maneira? O que é importante? É importante que no processo de numerização, você está ensinando matemática para uma criança bem pequena, para uma criança pequena, até um menino de 12, 13 anos, você tem que fazer uma coisa que eu chamo de smart teaching. Ou seja, você tem que ter um ensino inteligente que tanto acompanhe a gênese, o processo da história. Não tem aquele dizer pedagógico que diz que a ontogênese repete a filogênese, que significa que no processo de aprendizagem nós devemos seguir os passos da história, né? Não necessariamente os passos históricos, mas às vezes os passos lógicos também. A gente tem que engendrar isso de uma maneira inteligente. E o que é o Smart Teaching? É isso que eu estou fazendo. Você está garantindo que a criança aprenda algumas coisas de maneira subentendida e outras de maneira objetiva, de maneira indireta e indireta. Tá certo? É isso que eu chamo de Smart Teaching. Você engendrar, conseguir conectar tanto os avanços históricos quanto os avanços lógicos. Olha só, um exemplo antes de falar o porquê. A gente não tem comprovação histórica de que esse tipo de algarismo existiu. A gente não tem essa comprovação ainda. Até onde eu sei, não tem ainda. Tá certo? Porém, eles têm uma marca lógica que ajudam bastante no processo de numerização. Então, tem que usar. Entendeu? Ah, mas não tem evidência de que foi assim. Ah, talvez não seja histórico, mas do ponto de vista lógico funciona. E é só por isso eu vou usar. Com certeza absoluta, porque tu tá falando de matemática, tu não tá dando aula de história não, cara. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado, que tenha entendido a concepção desse Smart Teaching. Se você realmente quer aprender a ensinar da maneira correta, continue assistindo os vídeos do canal. Tá bom? Te vejo na próxima.